Olá, Nakas! Olá, guerreira, tudo bem com vocês? Ontem nós tivemos a nossa primeira aula de apresentação do Naká, então foi uma conversa muito íntima, profunda, para a gente poder entender exatamente o que é o Naká, a jornada Naká, que são de 27 dias, como é que vai funcionar. Já deixei muito claro também os 3 primeiros dias, sexta, sábado e domingo, que são uma programação especial, diferenciada da segunda até a sexta, tá? Eu vou explicar nesse vídeo para você um resumo do que a gente conversou ontem, e assim você vai conseguir entender melhor para entrar nessa frequência em que a gente já está, que nós já começamos ontem, tá? Então, para começar, você precisa entender o que é ser uma guerreira, e eu quero compartilhar com você um slide que eu apresentei ontem para elas, porque é muito importante que você entenda essa importância de usar o seu imaginário. É necessário que você veja, é necessário que você sinta, é necessário que você use os seus sentidos para ajudar no seu processo de autoconhecimento, dessa jornada interna, dessa jornada para dentro de si, que ao mesmo tempo organiza do lado de fora. Então, o Naká, ele é um repertório que vai te ajudar a ter uma vida ordenada. Então, por causa da liberdade, a gente não soube administrar muito bem, então a gente tem uma vida desordenada, a gente tem uma vida desregrada, vive no automático, não sabe se cuidar, não sabe como pensar bem, não sabe como nutrir bons sentimentos, porque está com tanta liberdade e tanto sem instrução, sem conhecimento, que a sua vida acaba virando uma bagunça. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês essa tela. Apresentei para elas no Canva, vou compartilhar para vocês também no Canva. Essa é a nossa capa, escolhi exatamente essa porque ela está fazendo assim, a Amazona, a Mulher Maravilha, ela está fazendo exatamente assim, que é um silêncio. O que acontece dentro do Naká, essa é a primeira regra. O que acontece dentro do Naká fica dentro do Naká, então a sua vida pessoal, os seus medos, os seus receios estão a salvo aqui, porque todas nós somos dotadas de muitas vulnerabilidades, estamos também vivendo o processo para se lapidar, para se cuidar, para se amar, para se vencer, tá? Então essa é a nossa capa, como uma guerreira mesmo. Essa imagem que tem com a capa aqui, ela tem a ver com a sabedoria, essa com a flecha, ela tem a ver com a assertividade, também sabedoria, e essa daqui é só a nossa comunidade. O que acontece no Naká, fica no Naká. Para começar, o que é um Naká, no significado, significa madrepérola, ou o Naká é uma substância, tá? Então, as pessoas conhecem tanto como Naká, como madrepérola. E o Naká, ela é essa substância dura, ela é rica em calcário, e ela é exatamente o que vai envolto e que forma a pérola. Aquele perolado, aquele laminadinho lá, é exatamente a substância Naká, madrepérola. É uma substância muito rígida, então a nossa armadura ela é formada disso. O nome Naká, com o significado do que significa a origem dela, quer dizer, essa substância é muito rígida, que também você pode relacionar com a sua armadura, com a forma como você lida com as dificuldades. Então, o Naká, com o simbolismo dele, ele está muito completo, está tudo amarradinho para que você realmente se vista com essa armadura e você realmente se veja vestindo essa armadura, e você veja essa armadura. Na aula de ontem eu também falei que eu já vi a armadura Naká e é possível que você veja também. Então, em alguns encontros durante esses 27 dias, a gente vai fazer algumas mentalizações, e aí você vai conseguir lapidar melhor, cuidar melhor da sua visão, para que você consiga enxergar essa armadura, porque ela é real. No espiritual, o Naká é uma armadura de guerreira que usa para vencer todas as batalhas e dificuldades. Então, quando a gente veste essa armadura, a gente está disposto a vencer. Tá? Então, todas as dificuldades que aparecerem para você, elas vão aparecer como oportunidades, nada acontece por acaso, e isso é o que você tem que ter na sua mente, tá? Toda mulher tem dentro de si uma guerreira pronta para entrar em atividade. A gente tem os momentos certos de entrar em atividade, a gente precisa somente ter essa sabedoria, essa rendição, esse desejo por querer mudança, por alcançar novos voos, novos horizontes, novas oportunidades, sair de uma vida mediana, às vezes inferior demais, e que você percebe que não está fazendo muito sentido, você sabe lá no fundo que você foi feita para coisas maiores.
O Nakai é um protocolo que desperta a força e a beleza de uma guerreira. Então, imagina você buscando essa força que vem de dentro para fora e, ao mesmo tempo, lapidando a sua beleza do lado de fora. Por exemplo, agora eu estou usando tranças. Essas tranças aqui, desde que eu ativei minha identidade, elas fazem muito sentido com o meu estilo guerreira, mas esse é o estilo Adriana Guerreira de ser Nakar. Você vai pegar a sua armadura e vai descobrir a sua individualidade também com ela. Então, ninguém quer te colocar dentro de algo e te limitar. Não, o Nakar não tem essa pretensão. O Nakar quer que você desperte a sua individualidade, para que quando você vista essa armadura, você sabe exatamente por que está usando, tá? Então, durante 27 dias, você se renderá ao seu processo de desenvolvimento. O que falta para as pessoas viverem realmente autoconhecimento? Se renderem. Você só precisa se render ao processo de verdade, porque a vida já está te apresentando as oportunidades. Então, todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós estamos aqui para buscar evolução. Então, quando a gente se rende, as coisas fluem. Então, eu peguei todo o meu conhecimento como terapeuta, o que um terapeuta leva em conta quando ele vai cuidar de uma pessoa para tirar ela de um ponto para levar para o outro, e também como mentora, tá? Então, através do Naká, você vai trabalhar seu corpo, a sua alma, sua mente, eu gosto de chamar de consciência, e o seu espírito. E alinhá-los para que você viva a sua vida com significado e sentido, que é o que nós buscamos. Todo ser humano lá fora, todo mundo que você conhece está buscando sentido, está buscando o significado. E nós somos muito conduzidos pelas 3 perguntas: quem sou eu? Para onde eu vou? E quem sou eu? Para onde eu vou, né? Para onde eu estou indo? E da onde eu vim? Então, essas 3 perguntas são os nortes de qualquer ser humano. Qualquer um deles está fazendo a mesma pergunta. Então, que tal nos rendermos logo? Que tal agora a gente buscar esse alinhamento? Meu espírito diz uma coisa, meu corpo diz outra, minha alma diz outra, minha consciência diz outra. Você vai entender muito bem tudo isso, tá? Então, você vai aprender a cuidar de si mesmo, de dentro para fora, com uma rotina equilibrada e produtiva feita para o seu melhor desenvolvimento. Porque uma das perguntas que eu mais recebi é a pergunta do: como é que eu começo o meu autoconhecimento? Você começa o autoconhecimento através desse alinhamento. Eu busco sempre pelo pilar da espiritualidade, para que você tenha motivação suficiente. Então, por exemplo, a minha fé em Deus, a minha fé em Jesus me fez levantar da cama muitas vezes, me fez continuar persistindo, mesmo quando as vozes na minha cabeça me diziam que eu não ia conseguir, porque são legítimas, tá? Essas vozes, você precisa reconhecê-las, você precisa estar atenta, você precisa observar elas. Isso é autoconhecimento. Não necessariamente você precisa já estar com a resposta na sua mão, mas é você fazer essas análises até você aprender a fazer perguntas para daí as respostas chegarem. Percebe? Então, 27 dias é de treinamento, 27 dias de empenho, de disciplina, de cuidado, de zelo, de amor a si mesmo, dessa busca interior. Então, a armadura, ela vai te facilitar a jornada em um certo sentido, mas o fato de você ter essa armadura também te coloca num lugar onde você precisa, sim, ser dedicada, onde você precisa, sim, ter compromisso. Porque o que é uma guerreira? A guerreira, ela tem essa força, essa coragem, ela tem a diligência, ela sabe exatamente a hora de pôr a armadura e ir para a guerra, e ela sabe também o momento em que ela é só uma mulher. Ela também sabe ser menina no colo do pai. Ela sabe se adequar para cada ambiente. Percebem? Então, a Naká, ela é um treinamento em que você se descobre como guerreira, mas você também se descobre como mulher, seu poder feminino. E quando você descobre esse seu poder feminino, você consegue tocar as pessoas ao seu redor. A outra coisa que eu também quero que você entenda é que o Naká, ele vai te gerar muitos frutos ao longo do ano. Quando você acabar os 27 dias e você se empenhando, você não tem como calcular os frutos que vão sair desses 27 dias investidos. Vai existir também momentos em que você vai querer desistir, que você vai se sentir desanimada, cansada, que você vai achar que não vai conseguir mesmo. Só que acredita, faz parte do seu desenvolvimento encarar essas fraquezas. Então, eu vou listar para vocês algumas dificuldades até o final dessa aula, para você entender quem é o seu vilão, com quem você está brigando, tá bem? Então, deixa eu voltar aqui para apresentar o slide. Tô com um ranho aqui. Vamos lá.
A mentoria, então, são 2 aulas por semana, toda terça e toda quinta nós temos um compromisso juntas. Evite faltar, porque as aulas ao vivo, você gera intimidade e constrói, você multiplica energia. Então, é bom que você saiba quem são as suas guerreiras de jornada, quem são seus parceiros de jornada, suas amigas, seus colegas, que estão com você também no mesmo propósito. Não existe ninguém maior nem menor que nenhuma aqui dentro, tá? Então, as nossas aulas ao vivo, elas têm uma energia diferente do que você assistir gravado. As aulas ficarão gravadas, mas o ideal é que você assista ao vivo. Os acessos, os áudios de reprogramação de mente e DNA, isso ao longo dos 27 dias vão sendo destrinchados para você. A gente começa com um ritmo e a gente vai intensificando. Afinal de contas, existem vários tipos de níveis no autoconhecimento. Tem pessoas que já estão um pouco mais avançadas, tem pessoas que só estão começando, então eu respeito isso. E você vai ver muito o meu coração no seu processo. Se você me permite realmente adentrar, eu entro como terapeuta, eu entro como guerreira, eu entro como mentora, eu entro como amiga, eu vou entrar na sua vida e vou achar a solução, porque esse é o meu papel, iluminar. Eu sei das trevas da onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo com relação à minha luz, tá? Então, os áudios você recebe, as playlists de música também para você conseguir estudar, ter atividade física, e isso é um combustível para que você administre melhor sua rotina. É muito agradável quando a gente constrói um ambiente para estudar. Eu não gostava de estudar. Eu não gostava de ter uma vida, de sentar num computador e ficar lendo livros. Eu não gostava mesmo. Mas eu percebi que eu só não sabia que eu precisava de uma mesa, de uma cadeira adequada, que eu me sentisse confortável, e aí isso vai muito dos seus próprios limites. Eu também, no início, eu comecei com 0, tá? Então, eu comecei com música. Deixa eu descobrir quais são os meus estilos musicais, porque a gente também se acostuma muito de ouvir músicas que você ouve há muito tempo. Então, você fica sempre com as mesmas playlists, você está sempre colocando o seu corpo para trabalhar na mesma frequência. Esse não é o objetivo do Nakar. Muito pelo contrário, é te colocar num novo tipo de padrão. Então, é importante que você aprenda a ouvir novas músicas. As músicas que eu seleciono são todas baseadas numa elevação. Então, vocês não vão ouvir qualquer tipo de música. A outra coisa que vocês vão ter acesso é acervo de filmes, livros, vídeos e podcasts. Por quê? Porque no seu tempo ocioso, ou num tempo que você quer desfrutar com a sua família alguma coisa, é bom que você tenha um filme edificante, e não um filme besterol. Tem uns momentos de você assistir os besterol, se você quiser, mas otimize o seu tempo. Durante esses 27 dias, não tem tempo para você mexer com bobagem, com perda de tempo, com ilusões do mundo, tá? É hora de 27 dias você se dedicar para ter uma exponencialidade na sua vida, um resultado que é incalculável. Então, você vai ter opções de filmes, você vai ter opções de livros, de vídeos e podcasts. Outras coisas, vocês vão ter tarefas diárias. Não são tarefas complicadas, mas são tarefas que te tiram de um ponto para o outro. Então, ao longo desse período, você vai avançar drasticamente se você aplicar as tarefas, se você realmente executar elas. O outro ponto ápice do Nakar é o Rise Up. O Rise Up ele é apresentado por 3 categorias, então tem 3 tipos de Rise Up. O que é o Rise Up, Adriana? Você vai receber um PDF. Na verdade, você já recebeu lá no nosso grupo, Nakar. Você já recebeu um PDF explicando o que é o Rise Up, os benefícios dele, mas eu vou te explicar rapidamente. O Rise quer dizer ascender, levantar, subir, crescer, nascer, renascer, é esse ressurgir. Então, é um despertar, um protocolo que eu descobri ao longo desses 3 anos de autoconhecimento, de como não só cuidar do espiritual, mas cuidar também do meu físico, cuidar também da minha mente, do meu corpo, fazer meditação. Então, são 3 tipos, você vai poder escolher entre os 3. Lá nos stories também, lá na nossa plataforma de comunicação, que vai ser o Insta, Guerreira Nakar, você vai também ter acesso a mais informações sobre o Rise Up, e você vai também acompanhar suas guerreiras fazendo o despertar, esse ascender, que é o Rise Up. Você vai ver elas lendo livro, você vai ver elas fazendo meditação, depende do tipo de Rise Up que você vai escolher. Então, eu escolhi o básico, o intermediário e o avançado, para você não ter desculpa de dizer, não, não vou conseguir fazer isso. Consegue sim, eu só preciso que você acorde 1 hora mais cedo do que o normal, para que você viva esse estilo de vida disciplinado, ordenado. Então, o espírito de uma guerreira, ela é diferente do espírito que está no mundo, que é limitado, que é fraco, que é vitimista, que usa muita desculpa, que tem muita autopiedade.
tá? Então, guerreiras, guerreiras, assim nos chamamos. Lutamos pela gloriosa virtude, por elevadas aspirações, pela sublime sabedoria. Por isso nos chamamos guerreiras. E o processo, esse é meu cafezinho, e o processo para se tornar essa guerreira é um caminho árduo, um caminho de elevação. Então, você não vai encontrar facilidade no processo. É árduo. Tudo que é realmente valioso é árduo. Uma mãe, quando ela vai parir, é árduo, mas vale a pena. Outra parte do processo para se tornar uma guerreira é o esvaziamento. Você não ouve as pessoas falando muito sobre isso. Eu acredito que eu estou puxando muito esse movimento, porque foi o que realmente me fez mudar e o que faz as pessoas que estão comigo mudarem também, que é o que eu acredito que está baseado no caminho estreito. Tome a tua cruz e siga-me. Muitas pessoas acham que se tomar a cruz é sofrer. A verdade é que tomar a cruz é você ter que lidar com todos esse caos, né, esses caos que a gente vai instalando por causa da nossa inconsciência, por causa do nosso passado, dos nossos padrões, e a gente vai ter que lidar com eles se esvaziando. Tipo, eu sinto, caramba, eu fui muito injustiçada na minha infância. Por exemplo, eu fui rejeitada na minha infância. Então, é legítimo o que eu estou sentindo, mas eu decido não carregar isso comigo, então eu me esvazio. Então, a palavra de Deus também diz para nós deixarmos ele saber sobre todas as coisas, para a gente não andar ansioso, para a gente, muito pelo contrário, orar, falar para ele o que a gente está sentindo. Então, quando você estiver desanimado e vai bater o desânimo, quando você se sentir cansado e vai bater esse cansaço, você vai simplesmente se esvaziar. É legítimo sentir, mas você não se apega, tá? A outra coisa, humildade e disciplina. Esse é um dos pilares para você realmente ter a sua vida transformada, você realmente exercer o seu espírito de guerreira, é ser humilde e ter disciplina. Ser humilde e ter disciplina. Ser humilde e ter disciplina. Isso tem que fixar na sua cabeça. Humildade para aprender, humildade para falar, humildade para ser, humildade para ouvir, tá? E a disciplina de agir, ter diligência. Eu recebo um comando e eu executo, eu não enrolo. O nosso cérebro, toda vez que ele recebe um comando e ele abre essa opção para executar, você está gastando energia. Então, a diligência entra, eu abri o comando, o meu cérebro começou a trabalhar e eu executo para encerrar aquela atividade. O que acontece, por exemplo, com a procrastinação? A gente sabe o que tem que fazer, a gente recebeu, por exemplo, você tem que ir no dentista, você sabe que você tem que ir no dentista. Aí, o seu cérebro, você envia um comando para o seu cérebro vai falar, beleza, você tem que ir. Ele vai ficar aberto, só que você não foi de imediato e você não marcou a data para ir lá. Você não esvaziou sua mente. Você simplesmente ficou enrolando de fazer muitas outras coisas, e apareceu outras coisas para fazer, e pessoas pedindo ajuda, e tudo vem antes de você ter que fazer isso. E o seu cérebro continua gastando energia, porque está em aberto. Então, diligência é você fechar. Eu já marquei o dentista, semana que vem, na terça-feira, às 9 da noite, eu vou lá. Conhecimento e conexão. Conhecimento e conexão é o que vocês vão receber nas terças e na quinta, de verdade mesmo, todo o meu empenho com relação às aulas. Então, você vai ter muita instrução, conhecimentos muito incríveis que facilitam a nossa jornada, que facilitam a nossa vida. Vocês vão ter também a conexão, que é essa energia, que quando você realmente entender ela, você vai ser nutrido. Isso eu posso te garantir. A outra coisa, guerreira é forjada. Você vai forjar a sua guerreira, você vai construir ela, assim como se constrói uma espada através daquele aço no quente, no calor, e você forma o jeito que você quer, assim você vai fazer também. É que nem a mulher virtuosa e sábia, ela é forjada também, tá? E a identidade, que é o desejo máximo de todos os seres humanos, e é um direito nosso sabermos quem nós somos. Então, visualize em 27 dias você tendo acesso ao caminho que te direciona para a sua identidade. Pode ser que durante 27 dias você tenha muita clareza sobre a identidade? Sim, é possível, depende muito do seu empenho, do quanto seu coração está aberto ao aprendizado. Mas pode ser também que você só venha entender a sua identidade, sei lá, no mês de julho. O importante é que você tenha essa humildade, essa disciplina. Eu sei que vou conseguir. É garantido. Tudo é possível aquele que crê. Próximo, consciência. A porta é a consciência. Aqui a gente começa a nossa primeira aula definitiva. Então, tudo que eu falei para vocês é muito um resumão. O que você precisa entender para essa primeira fase é a sua consciência. A porta é a sua consciência. Exatamente onde Jesus está batendo lá e falando, abre para que eu possa entrar e ceiar contigo. Eis que estou à porta e bato. Então, a sua consciência, por exemplo, quando você está inclinado a fazer algo ruim, e a sua consciência diz, não faz.
Ou quando você fez, porque você estava, sei lá, no calor do momento, você sentiu uma energia, você sentiu uma energia, e aquele sentimento tomou conta de ti, e aí você age. Então, a sua consciência, ela vai te falar, você não devia ter agido assim. Só que uma grande chave que eu vou deixar para vocês já é: não carregue culpa por você ter errado, não carregue culpa por você ter sido teimosa, não carregue culpa por você ter sido negligente todo esse tempo. O segredo é, putz, eu fui negligente, putz, eu agi por impulso, putz, eu não queria ter feito isso, mas eu me perdoo, eu me acolho, eu deixo que saia, não há condenação, não há pecado. E aí a sua vida vai ficando leve. E quando você tem essa vida leve, você se torna grata. E quando você se torna grata, a sua vida, a sua percepção amplia. E aí não tem como você não enxergar Deus no dia a dia, no seu agir. Para isso a gente precisa dessa purificação, que começa onde? Na sua consciência, sem apego. Não se apegue aos seus erros, não se apegue a sentimentos. Por exemplo, estou desanimada hoje, você está apegada a esse sentimento de desânimo, não faça isso. Estou desanimada, eu vou tomar um banho gelado. Estou desanimada, estou com muita cólica, então eu vou tomar um remédio, vou me recolher aqui por 30 minutos e depois eu vou voltar porque eu sei que eu preciso fazer. Percebem que o autoconhecimento e o que o Nakati oferece não é uma obrigação de você ter que fazer algo, é você saber exatamente o que você precisa, respeitar o que você precisa e executar com paz. Percebem? Então, você vai aprender a forjar essa guerreira que está dentro de você. Aí a segunda chave com relação à consciência é atenção, vigilância e humildade. Você fixa nisso, tá? Tudo que está te apresentando precisa de atenção. E se você tem atenção, você capta os recados do universo para você mudar. Porque tudo está te ensinando. Ao longo desse período, volto a repetir, você vai ter mais compreensão. A sua consciência realmente vai expandir para essas possibilidades. E aquilo que você não entender, anote, faça uma pergunta. Pode me perguntar no privado. Eu sempre vou abrir caixinhas de perguntas diariamente lá nos stories do Guerreira na Capa, para você também deixar sua pergunta. Ou, sei lá, você só quer deixar um comentário, uma sugestão. Se permita para esse aprendizado, tá bem? Então, atenção, vigilância e humildade. O processo, detox e faxina. Aqui a gente já começa a falar um pouquinho mais tenso com você, porque é necessário que você tenha a consciência. Meu café já tá até gelado, gente. É necessário que você tenha a consciência do que você não quer ser. Então, esse detox e essa faxina, elas entram para que você tenha essa consciência. E aqui começa a nossa primeira grande tarefa. Você vai se desconectar nessa sexta-feira. E caso você não tenha pego essa aula, você vai fazer esse detox num outro dia que eu vou te sugerir. Então, você, por favor, só tenha paciência. Para essa sexta, se ainda dá tempo, você vai fazer um detox de 6 horas, sem redes sociais, sem celular. O horário que eu sugiro é depois do almoço, né? Você já fez o Rise Up, você já teve seu tempo de interação, você já resolveu seus problemas, suas questões, e você vai agora separar 6 horas do seu tempo para não mexer em redes sociais, e isso inclui não mexer com o YouTube, não mexer com Netflix, não mexer com nada que mexe com o seu visual. Por quê? Explico. A sua consciência, ela precisa estar, você precisa estar atenta a ela. Então, é necessário que você perceba o tanto que você estava intoxicada, entorpecida com tantas informações. É necessário que você entenda, caramba, estou me sentindo desconfortável porque faz tempo que eu não mexo no celular, estou com saudade de conversar com alguém. Porque você já parou para pensar o quanto de tempo que você investe nas redes sociais, muitas vezes inutilmente, só para se distrair? Então, esse momento que você tem de desintoxicação, né, esse detox, você vai fazer uma faxina na sua mente, vai ficar muito latente as suas inclinações, talvez você fique estressada, talvez você fique um pouco angustiada, agoniada. Então, é esse sentimento que eu quero provocar mesmo, é esse sentimento que o detox vai te provocar, um certo agonia, um certo desespero, isso depende muito do seu nível de interação com as redes sociais. Então, eu comecei com 6 horas.
E aí essa faxina vai acontecer naturalmente, então por isso não mexa com essa parte visual, não assista vídeos, não assista séries nem filme, ainda não. Você vai ter o seu período de desfrute. No sábado, a gente já vai começar com a parte do poder feminino. Então você vai ter o seu momento de autocuidado. Você vai ter o seu momento de amor próprio. Além de você fazer o Rise Up do sábado, você também vai fazer skincare, você vai lavar seu cabelo, você vai fazer as coisas de mulher, talvez se arrumar, pôr um vestido que você não faz isso há muito tempo. Enfim, você vai fazer essa autoanálise de, caramba, como seria um dia perfeito feminino? Um spa day, ou um dia feminino, um dia guerreira. E a gente pode construir, inclusive, isso junto, porque todos os sábados serão o dia do poder feminino. Será o dia do autocuidado, do amor próprio. E a gente vai construindo algo muito legal para que seja cheio de sentido e cheio de significado. Quando for no domingo, todo na caixa está desligado. Então, você vai viver, você vai fazer o seu Rise Up do domingo, que também é muito sutil para o seu domingo, e você vai viver o descanso de tudo que você tem aprendido desde que nós começamos. Então, na sexta, você já vai passar por um detox muito grande. No sábado, você já vai ter um investimento consigo mesmo, e isso vai ampliar as suas perspectivas ainda mais depois da faxina. Aí no domingo você vai curtir com a sua família, você vai ter um momento de descanso. É um momento que você vai captar, entender o que está acontecendo. Vai ser bom, vai ser calmo. E aí na segunda, aí de segunda a sexta a gente já tem um cronograma mais elaborado, mais produtivo para que a sua consciência expanda. Na terça-feira a gente já vai ter uma aula bem cheio de instrução, você vai gostar muito das aulas e vai ser sempre com muita interação. Então, acredita, você exercendo exatamente o Rise Up, aceitando as tarefas, a sua consciência ela vai ampliando. Então, tenha paciência, seja humilde, fique atenta e seja diligente. Tem um comando, tem algo para você fazer agora, executa, tá? Para que a sua mente fique livre, certo? Estamos encerrando o outro, autoanálise e senso crítico, tá? Através da sua consciência, você precisa ter essa autoanálise. Você já começou o detox, você já tá tendo um entendimento de, caramba, eu tô ficando estressada, não tá muito legal isso aqui não, gente, tô ansiosa, tô querendo comer muito chocolate, e isso vai acontecer dependendo do seu nível de entrega com as redes sociais, pode ser que te dê muito apetite. É isso mesmo, é preciso que você saiba exatamente o que está mexendo dentro de você, quais são as emoções, e você vai anotar. Eu recomendo que você tenha um diário na carta, que depois você vai poder usar para tudo que você puder imaginar. E é um momento também de muito prazer, você, sei lá, por exemplo, olha só eu vou misturando de corzinhas, e isso visualmente me atrai, me dá vontade de continuar escrevendo. Então, essa autoanálise, esse senso crítico vai vir depois dessa faxina. Você vai conseguir observar por que eu tô querendo comer tanto. Gente, eu tô muito triste, eu tô muito desanimada. Ou, caramba, isso tá me fazendo bem, eu tô me sentindo muito forte, corajosa. E aí o seu senso crítico vai ficar, meu Deus, eu não sou paciente. É esse senso crítico que precisa ser desperto na sua consciência, para que daí você tenha exatamente o que Deus projetou para você. Porque a gente precisa ter consciência daquilo que a gente não quer ser, para daí a gente ser aquilo que a gente sempre foi, lá da eternidade, lá do início de tudo, tá? O outro ponto com a sua consciência é a autorresponsabilidade. Ninguém, absolutamente ninguém é culpado da sua vida estar como está. As suas questões, elas são suas, é sua responsabilidade. É importante que você tenha essa compreensão. Uma guerreira, ela tem essa compreensão. Eu sou autorresponsável, não é culpa minha, não é culpa de ninguém, mas eu vou assumir todo esse caos, toda essa bagunça, toda essa desordem e vou regrar. Então, por exemplo, para todas as pessoas que estão vivendo autoconhecimento, autorresponsabilidade é o pilar, ele é básico, não tem como você progredir, não tem como você avançar se você não tem essa autorresponsabilidade. O passado não foi legal, o seu passado não foi legal, sua infância, sua criação não foi legal, mas você vai ficar se falando, ai, agora o meu passado, gente, vocês não conhecem. Não, gente, meu passado foi terrível, mas olha só o que eu tô fazendo com o meu hoje. Olha só o que eu tô projetando para o meu futuro. O exemplo disso sou eu mesma. Eu
Se eu fosse culpar, eu teria como culpar minha mãe biológica, meu pai biológico, depois meus pais adotivos, eu podia culpar meus irmãos, eu podia culpar os meus professores que tentaram também me bloquear de todas as formas, mas não, eu peguei, mesmo que na época eu ainda tivesse a mentalidade vitimista, eu coloquei na minha cabeça de que eu precisava, eu não podia ficar presa no meu passado, eu precisava de sabedoria, eu precisava ser tirado, olhar para o meu passado e enxergar, cara, é um sumo, eu preciso fazer alguma coisa. E isso, através da espiritualidade, você consegue. Eu não estou falando algo que é longe, distante. Gente, é tudo muito possível, você só precisa querer. É por isso que um dos pilares, né, o principal pilar do Naká é a espiritualidade. Porque essa motivação que a gente tem de conhecer o nosso mestre, de nos parecer com ele, de saber que o nosso papai está de olho em nós, isso para mim, por exemplo, é importante demais, essa é a nossa motivação. Então, a guerreira, ela é forjada, e ela precisa dessa disciplina, ela precisa de alguém conduzindo ela por um período, até ela ter sabedoria e maturidade espiritual para ela mesma fazer boas decisões, para ela mesma entrar em processos em que ela mesma vai se enfiar. Às vezes eu enfio em processos que eu fico, meu Deus, para que eu fui mexer com isso? Mas é isso, eu estou buscando maturidade espiritual, então eu não recuo, eu não fujo. Um guerreiro não busca a dor, mas se ela vem, ele a usa. Uma coisa que você também precisa entender é que você não precisa sofrer para aprender. Tem pessoas que acreditam nisso e vão sofrer para poder aprender. Eu fui uma delas. Mas o sábio, ele aprende com os exemplos dos outros. Então, por exemplo, eu já apanhei, gente. Já apanhei um bocado no meu próprio processo. Então, você não precisa sofrer. Se você está precisando de ajuda, se você não está bem, é só falar, Adriana, eu preciso de ajuda. O que você acha que eu poderia fazer nessa situação? Então, se poupe energia. Você vai pegar essa energia que, ao invés de você ficar lá reprimindo e pensando, eu não vou conseguir, gente, essa situação está me engolindo. Não, eu vou perguntar da Adriana, eu vou perguntar da equipe, tem a Jé, tem o Edson. Gente, o que vocês acham que eu poderia fazer aqui? Eu não estou conseguindo administrar bem o meu tempo. Vocês acham que eu poderia pular isso aqui ou encaixar esse? É isso. Quando você começar a fazer isso, você entendeu o Naká, tá? Eu volto a repetir, a ideia do Naká não é fazer você ficar dentro de uma bolinha. É muito pelo contrário, você romper essa bolha e você ajudar a tirar as pessoas também das suas bolhas, tá bem? É importante que a gente aprenda a andar em comunidade. Então, um guerreiro, ele não vai buscar a dor. Mas se ela vir, ele vai saber usar. Porque tudo é aprendizado, tudo é sumo de aprendizado. O que é o sumo? É a lição. É aquela grande semente que você tirou de algo muito ruim. Por exemplo, eu fui traída, certo? Já contei para vocês várias vezes. Eu fui traída e eu peguei as lições disso. Quais foram as minhas lições por causa da traição? Eu aprendi a quebrar o ego. Eu aprendi os 70 vezes 7 na prática. Eu queria aprender os 70 vezes 7, gente? Lógico que não. Eu não queria. Mas é o meu espírito guerreira, o meu espírito interior, né, o que está dentro de mim, lá no fundo, aquilo que realmente faz sentido, falava, mas você nasceu para o perdão, Adriana, até porque é só a vida se você perdoar. Porque o perdão não é sobre o outro, é sobre mim mesma. Então, meu marido me traiu? Ok. O que eu vou aprender? Então, apanhei pra caramba para aprender os 70 vezes 7, mas foi isso, o sumo que eu recebi desse aprendizado. Doeu pra caramba? Doeu. Quis desistir várias vezes, não foi fácil, mas existia uma força dentro de mim, porque eu estava fazendo o que era certo, perdoar. Então, na hora que eu decido, já existe uma força dentro da gente, nos conduzindo para a elevação, para o que é maior. E isso se torna diferente. Eu lembro uma vez, vou contar para vocês, eu lembro uma vez, inclusive eu não contei na aula de ontem, eu lembro uma vez que eu fui como é que eu posso falar? Eu faço acompanhamentos com pessoas já tem mais ou menos 2 anos e meio, desde que eu comecei meu processo praticamente. Meu processo comecei há 3, mas mais ou menos 2 anos e meio eu acompanho pessoas mais intimamente. E eu ajudo pessoas a acenderem as próprias luzes, às vezes com o que eu falo e às vezes só de eu ser quem eu sou. Então, as pessoas próximas de mim, elas são afetadas. Assim como com você também, a gente só precisa saber afetar elas pelo positivo. E uma meditação, depois de um tempo insistindo com essa meditação, na verdade eu não fiquei insistindo, mas eu estava torcendo ali no íntimo para falar, espero que ela me convide a fazer essa meditação junto com ela, eu espero que ela me deixe penetrar na consciência dela para eu mostrar para ela que tem luz lá dentro, porque ela não estava muito bem. E aí, ela,
um pouco antes da gente se afastar, ela entrou no meu quarto e falou, Adriana, eu quero fazer essa meditação. E eu fiquei, meu Deus, chegou o grande dia, eu sempre desejei, mais de um ano desejando isso, porque eu acho muito legal meditar com pessoas, sabe? Ter companhia, acessar o espiritual juntos. Vocês vão conseguir entender isso ao longo do Nakar. E aí ela entrou em meditação, e ela sempre foi uma pessoa muito sensível para o espiritual, e eu acho muito massa pessoas sensíveis para o espiritual. Se você não é, relaxa, você vai aprender a ser, e é muito massa ser espiritualizado, tá? Ela entrou na meditação, e normalmente eu tinha muito acesso, hoje eu já tenho mais acesso sobre mim mesmo, mas antes eu tinha acesso sobre todas as pessoas. Eu conseguia profetizar sobre a vida delas, eu conseguia ver várias coisas, planos, coisas que estavam no oculto, eu sabia sobre elas, porque eu já falei, eu não julgo, então por isso eu acesso. Aí eu falei, gente, eu nunca sei sobre mim, eu nunca acesso nada sobre mim, eu sempre acesso sobre os outros, então eu gostaria que alguém falasse de mim, para eu poder saber se eu estou indo pelo rumo certo, porque é legal, ainda mais de uma pessoa que você ama, ouvir um elogio, ouvir um patrocínio, de falar, Adriana, você é grande, e quantas pessoas não me ajudaram a ter essa confiança maior, porque me elogiaram no momento certo, no momento que eu precisava, que não era para mim vai descer, era para mim impulsionar. Você também, às vezes você só precisa de um elogio, de uma pessoa adequada no momento certo, para que você se impulsione, e eu tô aqui, ó, eu tô aqui como autoridade para te dar esse elogio se for necessário, tá? Se permita. E ela entrou nessa meditação e ela já tinha tido acesso sobre a vida dela e tudo mais, ela chegou comigo, ela falou assim, isso tá sendo maravilhoso, Adriana, tô tendo vários desbloqueios, tá sendo incrível e tal. E eu falei, você pode, por favor, perguntar de mim? Você pode, por favor, me verificar aí no espiritual, né? Tipo, quem eu sou, ou se eu tô fazendo alguma coisa certa, sei lá, não tinha ninguém para falar sobre mim, tá? Aí ela foi, mergulhou lá dentro, nessa frequência, que aí é tudo muito interno, e isso não conseguiria explicar para você hoje, e ela foi. Lá dentro, ela simplesmente falou, quem é? A minha irmã, ela falou assim, a minha irmã pediu para eu perguntar sobre ela. Aí a resposta foi, ela conversou com uma outra pessoa nesse espiritual, e isso a gente pode até começar em outro momento, é possível, você telepaticamente, e eu não estou falando de esoterismo, nem de misticismo, estou falando de uma realidade espiritual, estamos todas conectadas, a ciência só prova isso dia após dia, tá? Então é real. Esse é o poder que Jesus nos deixou, nos instruiu, a verdade. E ela entrou e falou, a minha irmã pediu para perguntar por ela. E aí ela falou, a Adriana diz para ela que no momento certo eles vão se apresentar para ela e que ela tá indo muito bem. Foi a primeira vez que eu ouvi isso sobre o meu espiritual por outra pessoa. Eu não conseguia acessar isso comigo mesma. Tipo, quando eu fazia as meditações sobre mim, eu não conseguia acessar muita coisa. Eu conseguia me desbloquear, mas acessar exatamente que os outros seres lá do outro plano da nuvem de testemunhas estão ali, sabendo quem eu sou. E eu já estava vindo desse processo de perdoar, de me esvaziar. E na hora que ela me falou, eu fico com os olhos cheios de lágrima, pensativa, e falando, meu Deus, eles me conhecem, Deus, está valendo a pena todo o esforço que eu estou fazendo, que é perdoar, que é dar a segunda face, que é andar a segunda milha, que é me esforçar, me dedicar. E desde então, aí ela falou, eu te vi, Adriana. Ela me contou como ela me viu no espiritual, e quando for mais lá pra frente, eu posso contar pra vocês exatamente como eu sou no espiritual. Ou você pode também pedir para o papai te mostrar, isso é muito melhor. Algumas de vocês já me viram no espiritual, a Gé, por exemplo, que está na equipe do AZ, que está dentro do Nakar, já me viu no espiritual, eu também já vi ela no espiritual, e acredita, gente, isso é possível, tá? Não estou falando nenhuma mentira, nenhum exagero, nada, é possível. Com alimentação adequada, disciplina adequada, com tudo muito adequado, e esse esvaziamento, você não pode julgar, você não pode carregar culpa, não pode carregar vergonha, você tem que vibrar sempre alto, elevação. Por isso, o Nakar te tira desse nível de culpa, vergonha, procrastinação, ansiedade, te leva para um nível superior. E aí você vai sentir esses frutos lá para dezembro. Lá para 2024, 2025. E você pode também sentir já de imediato, as pessoas já olharem para você e falar, caramba, você está muito diferente. O que é? E talvez você nem tenha dimensão dessa transformação que vai ser causada em você. Então, só te digo, continua acreditando, não em mim, não no Nakar, mas no Deus que te chamou para estar aqui. Acredita nele.
Se você acredita, você pode conseguir mover montanhas altas. E aí, para encerrar, o próprio slide, qual foi que eu falei? Tá aqui. O último. Eu vou deixar para vocês essa pergunta, que é: quais são as qualidades de uma guerreira? Pensa aí. Me fala pelo menos 3 qualidades que estão vindo na sua cabeça agora de guerreira. Anota no seu caderninho, no seu diário na cá. E são esses adjetivos, essas qualidades que você lembrou, que você vai trabalhar. Você não vai esquecer. Então, no momento que vier as dificuldades, e elas vão vir, e agora eu vou entrar nesse ponto, vou explicar para vocês quais são as dificuldades, quando elas virem, você vai lembrar. O que um guerreiro é? Um guerreiro, ele é forte, ele é corajoso, ele é benevolente, ele é caridoso, ele é paciente, ele é só pensar num super-herói. Eles são assim, são mais benevolentes, né? Eles se preocupam com a causa social e tudo mais. Olha para o espiritual, quais são os dons do espírito. Então, um guerreiro, ele vai se lapidar nessas esferas, tanto física, quanto da sua alma, quanto do seu espírito, quanto da sua consciência. O que você precisa é de alinhamento. O que você precisa é desse pensar, sentir e agir coerente. As minhas mãos fazem aquilo que a minha cabeça e meu coração entraram em consciência. Por isso que muitas vezes tem essa dualidade, essa densidade, parece que as coisas não são muito fáceis, porque o seu pensamento diz uma coisa, seu coração diz outra. Por exemplo, seu pensamento diz, você é forte. Aí o seu coração diz, não é não. Esse negócio aí, na verdade, não. Aí a sua mão vai trabalhar tudo mal feito. O seu agir vai ser meio incoerente. Porque você pensa uma coisa e sente outra. Então, co-criar, ser uma filha de Deus, e para isso você precisa dessa faxina, desse detox, encarar quem você não quer ser, para daí você se tornar aquilo que você sempre foi. A partir daí, o seu pensamento, que você vai fazer essa faxina, o seu sentimento, porque você vai acessar suas emoções, e a gente ainda vai ter uma aula sobre energias, para você desbloquear essas energias, e você vai agir em coerência. Pronto. Você vai começar a aprender a fazer boas plantações. E a colheita, ela é indescritível. Ela não dá para ser mensurada. Não tem como saber. Assim como quando você abre uma maçã, não tem como saber quantas sementes, e depois abrir a outra, nem todas as maçãs têm a mesma quantidade de sementes. Percebem? E mesmo assim, você não conseguiria responder quantas maçãs saem de uma semente. Percebe? Isso é a lei natural de Deus. Nós nascemos para isso. O que a gente faz nesse processo? Cria resistência. Nós já somos prósperos de natureza. Só que o nosso ego, todas essas questões do passado que a gente carrega, nos diz que não somos. E aí a gente não consegue criar uma realidade coerente de elevação. Percebe a qualidade? Percebe a qualidade do Naká para você? Percebe aonde o Naká vai entrar, agir? Então, as dificuldades que você vai encontrar, anota aí no seu diário. Autopiedade. Uma das primeiras coisas que você vai ter que lidar é com a autopiedade. Você não pode ter autopiedade, tá? Autopiedade. O que é autopiedade, Adriana? É autocomiseração. Adriana, o que é autocomiseração? Adriana, é quando você se olha e se acha fraca. É quando você se olha e se acha pequena. É quando você se olha e fala, não vou conseguir, gente, porque você não percebe, a minha rotina é muito difícil. Eu já tentei de tudo e não tô conseguindo. Isso é autopiedade. Você olha para você com esse sentimento de que eu tô só com preguiça e vou inventar essa desculpa. E você condiciona a acreditar nessa realidade e aquilo você vai sendo projetado, tá? Você é filho de Deus, então você projeta a realidade. Então não é Deus te colocando no deserto, não é Deus te punindo, não é. Você simplesmente negligenciou por tanto tempo, por falta do conhecimento ou por causa da religiosidade, que você acaba criando essa realidade mesmo caótica. E aí que entra, gente, a autopiedade, ela vem para te dizer que você não vai conseguir. E você vai acreditar nisso. Então, contra quem você vai guerrear? Guerreira? Contra a autopiedade, porque ela vai aparecer. Outra dificuldade, a desordem. Você vai ver a sua vida um pouco mais bagunçada, a sua incapacidade, você pode pensar, eu não vou conseguir, tá vendo? Tá vendo? Já tentei, olha só, parece que eu ando um passo e volto 10 passos para trás. Não cai nessa cilada. Quando você achar que você está andando para trás, você está ganhando consciência. Imagina você percebendo. Primeiro que você tem que ter consciência. Você não tem como pensar, estou andando para trás.
sem ter senso crítico? Por que você está pensando que está andando para trás? De algum modo está te apontando de que tem alguma coisa acontecendo. Só não cai na cilada de achar que você não vai conseguir, que isso é autopiedade. Não entra na cilada da autopiedade e autocomiseração. Isso é pecado, tá? Então, se você morre de medo de pecado, deixa eu te falar, autopiedade e autocomiseração também é pecado, tá? Você está vibrando numa frequência baixa, mentirosa, porque Cristo te chama de mais que vencedora. Então, é nessa frequência que você vibra, certo? Qual outra dificuldade que você vai ter nesse processo, ao longo desses 27 dias? Não só desses 27 dias, ao longo da sua vida, ou pelo menos dessa grande fase densa que é o autoconhecimento, essa consciência. Deixa eu ver quem eu não sou, tá? Ao outro, desânimo, já falei para vocês vão também se sentir fracas, tudo isso está muito acoplado à autopiedade, à autocomiseração. Você também vai sentir dores no corpo. Percebem? Dores no corpo. Por que, Adriana, eu vou sentir dor no corpo? Porque você vai disciplinar seu ego, tá bem? Então, seu corpo dói. A sua cabeça, ela também dói. Quando a gente começar a mexer com energia, você vai ver, dói. Eu sinto dor de cabeça bem aqui, ó. Às vezes eu sinto bem aqui. Quando eu comecei a desbloquear essa energia que fica aqui, que ela é mais focada na projeção do futuro, no que é visionário, no que é criativo, ao véu saindo, você às vezes sente, porque nós temos a glândula pineal que fica aqui atrás, e a gente ainda vai falar também sobre a glândula pineal. Essa é só uma aula introdutória. Isso é só o começo de algo, tá? Então tenha paciência, você vai entender tudo no seu tempo. Para agora, seja humilde, seja atenciosa, seja diligente, seja forte, seja corajosa. Porque se você busca isso, você vai ter colheitas inexplicáveis. Porque esse é o reino de Deus. Ele já está dentro de nós. A gente só está vibrando numa frequência oposta. Mas quando a gente começa a vibrar na frequência adequada, e para isso eu vou desbloqueando as minhas glândulas, a glândula pineal precisa ser desbloqueada, percebem? Enfim, outra, dores no corpo, dores de cabeça e também a ansiedade. Que eu falei, você vai achar que você caminhou um passo quando não, você está caminhando 10 para trás. A ansiedade de querer ter o controle, de que as coisas têm que sair do seu jeito. Não, as coisas vão desandar e muito para que você aprenda o que é o flow. Flow é disciplina e rendição ao mesmo tempo. Eles acoplados, juntos, disciplina e rendição. Então, como é uma disciplina me rendendo? Você vai descobrir como. Então, faça o Rise Up todas as manhãs, pratique o Rise Up, pratique, é diário. Tome bastante água, se possível, olhe para o sol, passe um período, no período da manhã ou à noitinha, quando estiver anoitecendo, o sol não estiver tão forte, olhe para o sol, isso desbloqueia a glândula pineal também. A gente ainda vai falar mais sobre isso também, mas eu já estou te adiantando. Banho gelado vai te dar muita motivação, então se você é uma pessoa procrastinadora e preguiçosa, banho gelado, tá? E para a tarefa, que eu já quero deixar para vocês, eu já falei, é você arrumar o seu guarda-roupa. Por que você tem que arrumar o seu guarda-roupa? Nós, como terapeutas, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que a gente precisa saber como está o guarda-roupa do nosso paciente, da pessoa que está ali contando com a gente. Por quê? Porque isso tudo está ligado de como é que está a ordem aqui dentro. Então, qual é a tarefa que eu estou deixando para vocês? E eu não estou dizendo para você fazer na sexta-feira. O arrumar o guarda-roupa, ele pode ser na sexta, no sábado, no domingo. Você tem um final de semana para arrumar o seu guarda-roupa. Você pode fazer isso com muita paz, espírito. Você tem que fazer com um sorrisão de eu vou me desfazer, eu tenho uma oportunidade diante de mim de me desfazer de coisas que eu não uso há séculos. E você vai viver, você vai separar aquilo que é essencial, aquilo que é importante de verdade para você, tá? Essa é uma tarefa que se você cumpre, e aí, através desse agir, tenta não colocar músicas muito, quando você for ouvir, tá? Pega uma das playlists que eu vou disponibilizar que sejam adequadas para esse momento, tá? Para que você busque essa reflexão. Porque não adianta de nada você arrumar o guarda-roupa e você não tem entendimento de por que você está fazendo aquilo. Lembra que a gente está fazendo essa faxina, esse detox? Então, essa arrumação do guarda-roupa precisa te trazer percepção. Eu preciso disso? Por que eu tenho isso? Agora o seu guarda-roupa já está arrumado. Acontece, porque você já está vivendo autoconhecimento. A organização faz parte. Você vai arrumar o armário da sua cozinha. Você vai separar o porquê que você come no prato que você come, por que você come no talher que você come. A outra coisa, isso para sexta-feira, para hoje, no caso, dia 3 de fevereiro, deixa eu colocar aqui para carregar meu computador, que já está indo para o beleléu.
Esse de arrumar o guarda-roupa vai te trazendo autoconsciência. Outra coisa, quanto mais a gente se desapega do que realmente não é importante, a gente pega só o que é essencial, você vai fazendo análise se você é uma pessoa, qual é o nível da sua percepção, qual é o nível do seu autoconhecimento, qual o nível você está. Quando for do armário da cozinha, né, do armário onde você coloca a sua louça, você vai separar e vai pensar, cara, eu quero continuar comendo esse prato? Vale a pena? Eu tenho tanto prato, tantos pratos diversificados, eu quero mesmo isso? Eu não estou falando para você jogar suas coisas fora. Eu estou falando para você ter essa análise, esse cuidado, essa atenção com você mesmo e a sua casa, de pensar, eu quero realmente isso? Por que isso está aqui? Eu mereço comer num prato melhor? Tá no período? Tá, vou colocar como meta. Ainda esse ano eu vou trocar os talheres aqui de casa. Ainda esse ano eu vou trocar os pratos. Sem pressa, mas consciente. Sempre consciente. Tá bem? Essa jornada vale muito a pena. Então, não pode ser levada muito a sério. Tem que ser divertido, tem que ser legal, tem que ser prazeroso. Uma coisa que Deus fala muito, não tem que ser pesado. Não tem que ser pesado. Se estiver ficando pesado, você está indo por uma vertente muito errada. Então, procure ajuda. Eis-me aqui, tá? Então, essa tarefa você vai fazer nessa sexta-feira, não, nessa sexta não, você vai ter o sexta, sábado e domingo para fazer esse final de semana, para organizar seu guarda-roupa, tá? Por favor, façam isso e façam com autorreflexão, autorresponsabilidade, com o seu coração aberto ao aprendizado, por favor. Todas as manhãs, você vai receber nos stories o link para as reprogramações. Eu sempre vou te sugerir para fazer a reprogramação tanto de manhã quando você acordar, quanto à noite antes de você dormir. É assim que eu medito. As reprogramações de mente que eu sempre faço pela manhã e à noite, porque é a hora que o meu cérebro está tão calmo, então ele absorve muita coisa. E na manhã seguinte eu já estou turbinada. Se você levar a sério a reprogramação, se você levar a sério o Rise Up, eu posso te garantir que a sua vida vai ser transformada. Mas para isso você precisa querer decidir, tá? O nosso canal de comunicação vai ser através do Instagram, Guerreira Macar, e através do grupo no WhatsApp. Os PDFs a gente vai mandar no WhatsApp. E as informações, até o meu dia a dia, os insights que eu tiver, às vezes que você postar marcando a gente vai repostar. É lá que eu vou abrir as caixinhas de perguntas para você deixar sua pergunta diária. Então, vai ter caixinhas de perguntas diariamente para você tirar sua dúvida, ou para você deixar sua sugestão, para a gente criar o Nacar junto, para que você encontre o seu estilo Nacar de ser. Perfeito? Eu estou muito animada com todo o processo. Eu fui dormir ontem eufórica. Já tá com 3 noites que eu vou dormir eufórica, durmo mal, porque eu sou tão feliz e eu só consigo ficar agradecendo a Deus. Obrigada, Pai, pela grande oportunidade de poder passar essa luz adiante. É só isso que eu quero, continuar, para que outras pessoas sejam afetadas também. Para agora, é isso. Se você tiver alguma dúvida, já sabe, tá lá no Insta. É só você deixar na caixinha de perguntas ou nos comentários, a gente vai visualizar. Então, a equipe é a Gé, eu e o Edson. O Edson é meu sobrinho, a Gé é minha amiga e parceira, e eu sou eu, tá? Então, eu quero te conhecer. Eu quero adentrar no seu interior, se você assim me permitir, porque eu tenho dons para poder te entregar, eu tenho dons para poder te curar, te ajudar. Eu tô aqui como uma serva, como um ser de luz para te ajudar, para cooperar. Inclusive, tô de sol hoje, ó. A gente vai falar muitos assuntos legais. Se você tiver alguma sugestão também, deixa pra gente. Vamos construir isso juntas, certo? Perfeito? Estamos entendidas? Então é isso. A gente vai se falando nos stories. Obrigada pelo carinho, obrigada por se dispor. É isso. Eu ainda não fiz os decretos. Vamos fazer um decreto rapidão. Faça aí com todo o seu coração. Fica numa posição ereta, que o seu corpo esteja 100% atento, ó, queixo levantado, feche teus olhos, dê 3 respirações profundas, ó. Soltou. Soltou. Como é gostoso. Eu vou só trocar essa playlist aqui que tá me atrapalhando. Continue suas respirações, tá? Como é bom respirar consciente. Respiração é muito importante, gente. Vai trazendo muita consciência pra gente. A gente não sabe respirar. O sistema do mundo nos oprime tanto que nem respirar a gente sabe. Então vamos lá, respira fundo.
Coloca a sua mão aqui, ó, na glândula pineal, bem entre as suas sobrancelhas e dê 2 giradinhas, 1, 2. Você está estimulando a sua glândula pineal. Agora desce com a sua mão e desce aqui entre o peito, um pouquinho acima, e estimula também aqui, ó, essa energia. Vamos começar? Você vai falar com a sua boca mesmo, você vai falar, você vai profetizar sobre a sua vida, você vai decretar este momento. Agora começaram a mexer com um negócio aqui atrás, meu Deus, vamos lá. Respira fundo, eu decreto o fim da procrastinação. Eu decreto o fim da fraqueza. Eu dou como decretado o fim do velho eu. Eu abro mão de tudo que me puxa para baixo. Eu abro mão do medo. Eu abro mão dos questionamentos infindáveis. Eu aceito o flow de Deus, o fluir de Deus. Eu aceito os planos dele na minha vida. Eu aceito as palavras que ele tem a respeito de mim, de que eu sou mais que vencedora. Repete, eu sou mais que vencedora. Leva a mão aqui na sua cocoroco, na sua cabeça, aqui no topo, e fala, eu posso, eu consigo, eu quero. Repete, eu posso, eu consigo, eu quero. Volta aqui no seu peito e fala, eu me perdoo pelo período de negligência no meu próprio desenvolvimento. Eu agradeço pela grande oportunidade que eu tenho de me desenvolver, de me lapidar, de aprender a ser uma guerreira e ser útil para a minha família, para a minha comunidade e para todos que puderem enxergar a minha luz. Respira fundo, dê tuas palavras de gratidão. Agora projeta lá no futuro, tá? Daqui a 27 dias, você olhando para o seu futuro e você se sentindo uma pessoa muito mais leve, uma pessoa muito mais centrada, mais calma, uma pessoa que não tem dualidade dentro de si, que encara a dualidade e ressignifica. Observa seu futuro, sorrisos ao seu redor. Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom, sempre ouve as nossas orações. Obrigada. Obrigada por mais esse momento juntas. A gente já teve um momento anteriormente, mas agora obrigada. Obrigada pela capacidade de me fazer regravar essa aula. Obrigada, Deus, pela oportunidade de aprender com tamanhas mulheres guerreiras, com histórias de vida que são sumo. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensinou o caminho estreito. Obrigada porque o Senhor nos ensina a ser fortes e corajosos e o Senhor já nos chamou de mais que vencedoras. Obrigada, Espírito Santo, por nos convencer dos nossos pecados e por nos trazer consciência daquilo que nós não queremos ser. Obrigada. Nós oramos pela nossa casa, nós oramos pela nossa saúde mental, a saúde dos nossos ossos, a nossa saúde financeira. A gente ora pela nossa prosperidade, para que a gente se renda a esse flow natural que vem diretamente de Ti. A Ti toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade. Nós ansiamos pela Tua volta, Senhor Jesus. Amém. Amém, guerreira. A gente se fala, a gente se vê. Beijos. Não desiste. Você só perde se você desistir.